Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da ciência de todas as idades. Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo no qual a gente vai continuar nosso mergulho no Brasil, na Amazônia pré-colombiana, pré-cabralina, nas sociedades complexas que existiam aqui no território do nosso país, antes que os europeus chegassem por aqui. E desta vez o nosso tema é o que a gente poderia chamar, talvez, de Veneza amazônica pré-colombiana. A ilha de Marajó, aliás, para ser mais específica, a porção leste da ilha de Marajó, a porção que está voltada para o Oceano Atlântico, que tinha aldeias muito curiosas, povoamentos que, como a Veneza europeia, dependiam um pouco, estavam relacionados com a água, se valiam dos períodos de enchente, das cheias dos rios, da influência do mar, para estruturar a sua sociedade de um jeito muito interessante. Eu falei agora há pouco da parte leste de Marajó, e isso não é à toa, porque essa região voltada para o Atlântico, como eu falei, ela tem algumas características bem peculiares. Primeiro, é uma região de campos abertos, ela não é uma região de floresta fechada. Então você pode pensar numa savana alagável, assim, grama, algumas árvores e arbustos esparsos, palmeiras, mas não floresta fechada. Alguma coisa que talvez lembre um pouco até o Pantanal mato-grossense e não a Amazônia clássica que a gente tem na cabeça. Outro ponto importante é que essa região de campos, ela pode ser comparada a uma espécie de pires, né? Imagina que um pires tem aquelas bordas mais altas e no meio mais fundo. No caso, é a mesma coisa. Você tem um terreno mais para o interior da ilha que é mais baixo, talvez até um pouco abaixo do nível do mar. Então o que acontece no período de chuvas, que é muito intenso nessa região, é bem sazonal, tem muita chuva, depois tem um período de seca longo, você acumula muita água nessa região mais baixa. E além de tudo é um solo argiloso, pouco permeável. Então o que você está fazendo é criar um piscinão de ramos ali no negócio durante vários meses do ano. Então você tem uma combinação de solo pouco permeável, ambiente que inunda fácil, solo pouco fértil, tá? Então como é que o pessoal que morava nessa região de Marajó conseguia se virar na época em que você tinha enchente? A solução foi construir os seus próprios morros, construir as suas próprias aldeias elevadas. O pessoal que estuda essas áreas usa o termo tradicional, que na região é teso, que são justamente esses montes artificiais. Costuma-se usar bastante a expressão em inglês que é mound, né? Que mound é morro, mas é morro construído pelo homem. Então o que os caras faziam era basicamente juntar essa argila que estava nas regiões mais baixas e aí construir ou aumentar elevações naturais ou, enfim, construir do zero. E você tinha então tesos, né, esses morros, que são morros relativamente baixos, uns 10 metros de altura mais ou menos, e com o seu topo aplainado, mais reto, e era em cima disso que as principais aldeias marajoaras, né, da ilha de Marajó, eram construídas antes da chegada dos europeus. Como eu mencionei, do ponto de vista agrícola, não era um ambiente muito favorável. Então como é que os caras conseguiam sobreviver nesse lugar? E aí que a coisa começa a ficar legal, criou-se uma espécie de simbiose interessante entre a construção dos tesos e o principal sistema pelo que a gente tem visto, era a base da subsistência dos marajoaras da época, que era a criação de peixes. Conforme você retirava argila, lama, para formar os tesos mais altos, você obviamente abria buracos. O que os caras faziam era usar estrategicamente essa localização dos buracos para criar represas artificiais, né? Lugares para onde a água tendia a escoar durante a época da cheia e depois ficava presa ali quando a seca vinha. Esse sistema eles conseguiam justamente recolher os filhotes dos peixes que na época da cheia nadavam para fora do curso principal dos rios, botavam seus ovos, tinham ali seus alevinos e esses peixes começavam a crescer. Essa peixada escorria para esses lugares que eram as represas artificiais e, portanto, quando vinha a seca, os caras tinham um suprimento considerável de peixe ali à disposição deles, que podia ser controlado pela população que estava nos tesos. Quando eu falo em controle, é bem claro isso, porque você vê a associação espacial entre os principais tesos, os tesos mais monumentais, maiores, com mais espaço para aldeia no alto deles, e justamente essas represas artificiais, tá? Então, aparentemente o que acontecia é que os grandes senhores dos tesos, provavelmente eram senhores tribais com um poder considerável ali na região, construíam as suas moradias, os seus tesos, para controlar esse suprimento de peixe, que era a grande fonte de proteína e de alimentação da população ali naquele local. Isso provavelmente levou ao surgimento de uma população com hierarquia social mais ou menos definida, estratificada.
Por quê? A gente vê também de novo nos tesos maiores, eu tava falando pesos aqui, são os tesos, pô. Nos tesos ou mounds maiores, tanto os sinais arqueológicos de habitação, de pessoal que morava ali, quanto de cerimônias fúnebres, funerárias, bem elaboradas, né? Vocês estão vendo aí as imagens da cerâmica marajoara, que era muito complexa, muito elaborada, muito sofisticada, era dedicada basicamente a duas coisas. Essa elaboração, fora o lado utilitário, lógico, né, coisas para usar no dia a dia, mas a grande sofisticação se mostra principalmente na produção de urnas funerárias, ou seja, para rituais mesmo fúnebres, para você colocar provavelmente membros da elite nessas urnas depois do ritual funerário, e também dessas tangas super legais que vocês estão vendo aí, tangas de cerâmica. Tipo, eles não, aparentemente você tinha um uso específico de tangas feitas de cerâmica e não de materiais perecíveis, tipo tecido ou material de origem vegetal de qualquer maneira, para rituais provavelmente ligados à fertilidade feminina. As tangas menores são essas mais decoradinhas, bonitinhas, e depois, provavelmente eram para meninas adolescentes, para cerimônias de rito de passagem da adolescência, da puberdade feminina, que é muito importante nos povos da Amazônia, e as tangas com essas cores mais simples para as mulheres adultas. Então, esse monte de sinal arqueológico para a gente indica, então, primeiro, controle dos recursos pesqueiros pela população que morava nos grandes tesos, e também grandes rituais que devem ter funcionado como formas de justificar o poderio desses chefes que controlavam todo o sistema hidráulico e pesqueiro de Marajó. A Denise Chan, que é uma arqueóloga, antropóloga da Universidade Federal do Pará, ela usa para resumir tudo isso, ela usa uma expressão legal, que o problema de Marajó era você mover terra para gerenciar a água. Esse era o grande problema que a civilização de lá tinha que resolver. Foi dessa maneira que eles resolveram. Não sei se a gente pode ou não falar em matriarcado, esse tipo de categoria antropológica é difícil, e a gente tem poucos exemplos claros de poderio feminino historicamente, arqueologicamente, infelizmente, mas o fato é que a simbologia toda das urnas funerárias e das tangas está muito ligada a esse princípio feminino. Tem essa coisa de representar o útero de maneira exagerada, essa grande bola na barriga das figuras femininas que parece representar um útero, e também a figura da serpente, que aparece de maneira estilizada em várias imagens da cerâmica marajoara, que parece estar ligada também ao princípio da fertilidade, talvez ao princípio feminino, pelo fato da serpente trocar de pele, e no caso de serpentes como a sucuri, por exemplo, são dos animais que conseguiam sobreviver à enchente, nadando, né, e chegando a lugares mais elevados durante as enchentes em Marajó. Em termos de período temporal, a gente está falando de que época, mais ou menos, para o apogeu, digamos, da civilização marajoara, dessa cultura marajoara? Aparentemente, a partir de 400 depois de Cristo, você tem a intensificação do povoamento por lá, e a técnica dos tesos vai ficando mais popular, e isso meio que cai por terra antes da chegada dos europeus. Isso é um ponto importante. A gente nunca pode atribuir esses altos e baixos das civilizações do Brasil pré-cabralino, da América como um todo, só a influência malvada dos europeus, de maneira nenhuma. Você tem processos internos desses grupos que acabam levando ao colapso, e parece que foi isso que aconteceu em Marajó. Quando os europeus chegam, você tinha indígenas em Marajó, obviamente, mas essa cultura dos tesos e dos grandes rituais e da cerâmica elaborada já não estava vigorando quando os europeus colocam os pés por lá. Explicar por que ela desapareceu é outra história, a gente tem que tentar achar outros modelos, talvez questões climáticas, coisa que precisa ser estudada ainda. Pessoal, por enquanto é isso. Histórias como essas e várias outras estão aqui no meu novo livro, 1499, O Brasil Antes de Cabral. Tá? Segunda semana já na lista de mais vendidos da revista Veja, em 12º, mas tá valendo, tá bom já, né? Se interessarem por comprar, tem os links na descrição aqui. Não se esqueçam de assinar o canal, quem ainda não assinou, de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Dá um joinha aí para nós, que a gente tá precisando do joinha para o canal crescer. E por enquanto é isso, pessoal. Como dizem os elfos, Namari, adeus!